A Maísa está no 7º período e está devendo 3 matérias. Boa Ela pergunta. disse que dever uma matéria é tranquilo, agora 3 pode complicar a transferência dela? Boa, Maísa. Maísa, a maioria dos editais, vocês lembram do potencial de ação que a gente sempre fala, que ele é tudo ou nada? Ou não despolariza a membrana, né? Não, que viagem, Gustavo, mas tem a ver. Então, os editais, eles também são meio tudo ou nada, tá? Ou eles não aceitam o aluno devendo, ou eles não se importam com dependências e reprovações. Então, é igualzinho esse mecanismo, né, do potencial de ação. Ou despolariza ou não despolariza. Não existe despolarizar mais ou menos. Ou é tudo ou é nada, né? É a mesma coisa. Tem editais, existem uns editais intermediários, como o da Uniarp, por exemplo, que te permite dever 2 matérias de conteúdo específico mais uma matéria de conteúdo geral. Então aí a gente tem um edital que despolariza marromeno, né? Ele vai no meio. Mas a grande maioria dos editais, eles não vão te vetar. A grande maioria dos editais, eles vão permitir, eles não vão ter nenhuma restrição relacionada às 3 matérias que você deve. Então não complica. Uma ou 3 é basicamente a mesma coisa para a grande maioria dos editais. Ou ele não permite, ou ele permite. A grande maioria dos editais permite e as matérias que você deve, elas não se tornam restrições para você. Elas podem se tornar restrições a não contabilizar carga horária. Então, a matéria que você não deve, que você deve, e isso é muito óbvio e lógico, ela não vai ser considerada a carga horária dessa matéria. Por exemplo, no MUFAC, no Monemate, onde você vai colocar ali, né, na sua janela de carga horária, vai somar aquilo que você tem de carga horária e ver se você está apto a tentar, essa matéria ela não entra. Perfeito? Outras faculdades, como a UF, por exemplo, pode dizer, você pode ter matéria reprovada no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo, no oitavo, mas você não pode ter matéria reprovada no primeiro e no segundo período. Assim como a FURG também, a Federal do Rio Grande. De forma geral, as faculdades não têm restrição. Quando tem restrição, tem restrições pontuais específicas, como a Uniarp, que determina 2 matérias de conteúdo específico, mais uma matéria de conteúdo extracurricular. Poxa, na Uniarp, então, se eu tiver 4 reprovações de matéria de conteúdo específico e nenhuma de conteúdo geral, posso prestar? Pode. Você não tem nenhuma de conteúdo geral, né? Então, pô, para UFO e para FURG, eu tenho reprovação no 4º período, as 3 são no 4º, eu posso prestar? Pode, você pode prestar. Então, os editais, eles têm a sua peculiaridade, mas a grande maioria dos editais, eles não vão se preocupar com a existência de pendência, com a existência de reprovação. Você vai poder prestar, uma vez aprovado, você vai fazer essa matéria aqui no Brasil, perfeito? Ou na faculdade do seu interesse, se você já for do Brasil. Tá? Então, não se preocupe muito com isso, mas tenha atenção nos editais do seu interesse, para que você veja se essas peculiaridades restritivas que os editais trazem, alguns editais trazem, te encaixa. Perfeito? Então, se você não for nossa aluna, tem um banco de editais de acesso gratuito no nosso site, está lá no menu em editais, clicou, banco de editais, entrou, veja os editais anteriores, os editais são muito estáveis em relação a essas regras, principalmente essas regras que eu citei. Agora, se você for nossa aluna, de 10 às 18, de segunda a sexta, você tem um consultor individual à sua disposição, entra na área do aluno, entra em mentoria, clica, aciona seu consultor. Ou às segundas-feiras comigo, na mentoria ao vivo, onde eu fico à disposição de vocês, que são alunos, para sanar essas dúvidas por mais de uma hora, né? Aqui a gente tem 1 hora hoje de live, mas na mentoria ao vivo na segunda, em tempo indeterminado, começamos às 19 horas, acabamos a hora que acabam as dúvidas, você pode trazer essa situação, que a gente vai avaliar a sua situação específica, o período que você está, a sua faculdade, seu interesse, e a gente vai te trazer, tá, uma solução, e a gente vai te trazer proposta. Gostou desse conteúdo? Não esquece então de dar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e compartilhar essa informação com um amigo que pode gostar de saber de tudo isso que a gente falou aqui agora.